Quando chego em casa eu encontro minha turba esperando, sorrindo, e lá vou eu, de xerife ou de homem do espaço, no seu mundo esquecer o cansaço, e o tempo vai. Bem mais tarde o calor do seu beijo me envolve em amor e desejo, mas o nosso amor não vai longe, um deles lhe chama. Ele quer companhia e reclama, e você vai. E assim nosso tempo se passa, quando você retorna sem graça, e eu me aborreço. Quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa então se amar um pouco mais. Quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa então se amar um pouco mais. Novamente o calor do seu beijo nos envolve no mesmo desejo, mas o nosso amor dura pouco, um outro agora põe a boca no mundo e chora, e você vai. Outra vez você volta sem graça, e outra parte do tempo se passa, e eu me aborreço. Quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa então se amar um pouco mais. Novamente o calor dos seus braços me acende e eu esqueço o cansaço de esperar. A história é sempre assim, já um outro chamando por mim, e lá vou eu. E assim outra noite se passa, quando eu volto e fico sem graça, ou você já dormiu. Quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa então se amar um pouco mais. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos começando o nosso programa de hoje com essa bela música, né? Quando as crianças saírem de férias, né? Os casais aí, quantos casais não passam por isso, né? Por isso que eu gosto das músicas do Roberto Carlos, que ele conta o cotidiano, né? A vida cotidiana, né? Do dia a dia, os fatos, né? Os romances, né? As coisas da vida, né? Do amor, né? Da família, né? Então, essa música é muito linda, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, né? Quando as crianças saírem de férias, né? Talvez a gente possa se amar um pouco mais, né? Porque aí é aquela história, né? Aí ele diz aí, lá vou eu, e assim outra noite se passa, quando eu volto sem graça você já dormiu, né? Um filho chama a mãe, outro filho chama o pai, e assim a noite se vai, né? E o nosso programa está começando, nosso programa de hoje, com essa bela música do rei Roberto Carlos, quando as crianças saírem de férias, relembrando o rei Roberto Carlos, o rei da juventude brasileira, né? O rei da música popular brasileira, o seu parceiro aí, Erasmo Carlos, né? Deixando muitas joias aí para nós, para a gente relembrar, né? Então, o programa de hoje, Varela no Ar, o programa do Varela já está começando, e na direção geral, a família Varela, Lucas, Nayara e Mona Lisa, né? E para o nosso querido público que nos acompanha, um cordial abraço e as nossas indicações do nosso programa, dos nossos queridos ouvintes, né, que nos acompanham, né? Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades. Amplo espaço, conforto, manobrista, sábia, sala VIP, dia do noivo e da noiva, excelentes profissionais, produtos, serviços, a melhor equipe da cidade, Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota. Telefones 85 3224 0783, 3224 7018. Acesse www.varelaesteticbeleza.com.br. Participe da oração da Varela, né? Quarta-feira, às 18h30, às 6h30 da noite. A oração da Varela, não importa a sua religião, participe lá da oração, lá na Rua Oswaldo Cruz 1660, né? A missionária Natália Varela pregando a palavra do Senhor
lá com seus convidados, seus amigos, os pastores, as pastoras, os missionários, né? Então é muito bom, participe da oração da Varela. Quarta-feira, às 6h30, 18h30. Programa 100% Jesus, consultando seu médico. Não, programa check-up, né? 100% Jesus, programa check-up. Saúde 100%, saúde 100%, consultando seu médico, olho no olho, em forma, atualidades odontológicas, dicas das estrelas, as últimas novidades da medicina na TV Diário, a TV do Nordeste, a nossa TV, domingo às 20 horas, na apresentação da estrela Natália Varela. Programa 100% Jesus, 100% Jesus em Love, cantando para Jesus, Gospel News, se liga na palavra, momento de oração, na Rádio Vida 102,9 FM, no programa da missionária Natália Varela, sábado às 23 horas. Participe através dos telefones 85 3287 2158, 3287 2999, acesse natalinhavarela@gmail.com.br. E o programa Vida News, notícia do dia, entrevista, jornalismo na Rádio Vida 102,9 FM, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na apresentação de Felipe André e Natália Varela, e a sua participação pelos telefones 85 3287 2158, 3287 2999. Acesse www.radiovidafortaleza.com.br. E no nosso programa de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós faremos hoje a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, conhecer a verdade vos libertará. Eu vou falar um assunto hoje, que inclusive eu comecei agora no programa anterior, mas eu mudei o assunto. É justamente a questão da idolatria, não é? A idolatria, Deus abomina a idolatria. A Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, abominam a idolatria. Mas muita gente julga, muitas pessoas julgam que idolatria é você se ajoelhar aos pés de uma estátua de Maria, mãe de Jesus, é você se ajoelhar aos pés de uma estátua de São Francisco de Assis, ou se você ajoelhar aos pés de uma estátua de Padre Cícero Romão Batista lá de Juazeiro. É muito pouco para ser idolatria, sabe? A idolatria é um pecado grave, sabe? Deus castiga geralmente quem pratica a idolatria com a morte. Até nas Escrituras Sagradas nós vemos que Deus afasta do meio do povo de Deus, do convívio, essas pessoas que praticam a idolatria. E o que caracteriza a idolatria? Qual é a característica dessa prática, desse pecado grave, né? Um pecado muito grave para Deus. Deus abomina, Deus, sabe, é um pecado muito grave, né? A idolatria. Qual é a característica desse pecado? A característica desse pecado da idolatria é justamente você colocar Deus em segundo lugar, em segundo plano. Você tira Deus do seu coração e coloca outra coisa qualquer que não seja Deus. Aí você está praticando a idolatria. Deus sempre deve estar em primeiro lugar na nossa vida. É de noite, é de dia, é de segunda a segunda, é todo instante. Deus nunca deve estar em segundo lugar, deve estar sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, a questão hoje muito comum, sabe, de idolatria, que muita gente pensa que não é, a questão do adivinho. Você se lembra muito bem daquelas pessoas quando é no começo do ano, elas fazem as adivinhações, não é? Ah, tal mês vai acontecer isso, isso e isso, não sei o quê, fulano de tal vai morrer, quer dizer, uma pessoa muito famosa vai morrer, não sei o quê. Outra prática de idolatria é ler mão, cartomante, por exemplo, você vai ler sua mão, então vai dizendo aqui, você vai ter isso e isso, o seu vizinho da direita tem um olho grande, é invejoso, isso não sei o que, falando na sua mão aqui, dizendo o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então isso aí é outra prática de idolatria. Não sou eu que digo, meus irmãos, é a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, nosso Senhor, nosso Deus, a palavra que salva, que leva ao reino dos céus, que leva à vida eterna. É a palavra de Deus que diz, não sou eu, sabe? Então, a outra questão da idolatria também é a cartomante, as pessoas que jogam búzios, essas coisas, sabe, de carta, colocam um quarto, você vê o futuro nas cartas, aquelas coisas todas. Tudo isso aí é idolatria. Por quê? Por que é idolatria?
Tudo isso aí é lendo o futuro. E muitas vezes por dinheiro. Então você lê o futuro da pessoa, você diz, olha, o seu futuro vai ser assim, você vai viajar para tal lugar, não viaje, faça isso, não sei o quê. Então, falou de futuro, então é idolatria. Sabe por que é idolatria? Você me pergunta, mas Jonas, por que é idolatria? O que tem a ver idolatria com isso? Não é só isso que é idolatria não, sabe? Idolatria é adorar um Deus falso. Depois eu vou falar sobre isso aí. Então, por que é idolatria? Porque se a pessoa fala do futuro, está se colocando no lugar de Deus, meu irmão, minha irmã. Os nossos irmãos, nós desejamos que eles saiam dessa vida, que eles se afastem disso, se arrependam, peçam perdão, Deus perdoa. Enquanto você está a caminho, está em vida, faça isso, se afaste dessas coisas. E as pessoas que seguem também sofrem da mesma forma. Aquela pessoa que pratica isso aí, também os que evocam espírito também, tudo isso aí é idolatria. Por quê? Porque são questões inerentes a Deus, só Deus pode fazer isso. Por quê? Nosso Senhor Jesus Cristo, quando os apóstolos perguntaram quando seria... Terminou, Nayaninha? Falta quanto tempo aí? Eu acho que não vai dar tempo para concluir não, vai? Não. 11 minutos. Olha, quando os apóstolos perguntaram, mestre, e quando será o final dos tempos, o fim dos tempos, o fim do mundo, o julgamento final? Ele respondeu, o dia e a hora nem eu sei, só meu Pai que está nos céus, sabe? Nem Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Deus e Salvador, sabe. É quando as pessoas dizem assim, o futuro a Deus pertence, é verdade, meu irmão, minha irmã, pura verdade. O futuro a Deus pertence. Nenhum ser humano, nem ninguém, nenhum ser humano sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, na minha vida e na sua, nas nossas vidas. Ninguém sabe, só Deus. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um dia, uma hora, um ano. Ninguém, só Deus. O futuro, só Deus. Nosso próprio Senhor Jesus Cristo disse. E como é que a pessoa vai colocar um búzio, vai colocar uma carta, vai ler uma mãe e prever o futuro? O que ela está fazendo? É aí onde se caracteriza a idolatria. Essa pessoa está se colocando no lugar de Deus, tirando Deus e se colocando no lugar dele. E dizendo coisas do futuro, que é uma coisa que só Deus sabe fazer. Só Deus, só pertence a Deus o futuro. Aí cuidado, é por isso que é grave isso aí, é idolatria. Você se colocou no lugar de Deus, porque só Deus sabe o futuro. E você se julga Deus, você se coloca, não, vou deixar esse Deus aqui, que quem sabe o futuro sou eu. Entendeu como é? Então, a idolatria também, vamos dizer assim, a questão da idolatria também é você se ajoelhar aos pés de Maria, mãe de Jesus. É idolatria? É não. Sabe? Não é. Sabe por quê? Porque idolatria é você se ajoelhar a um Deus falso, aos pés de um Deus falso, um Deus fictício, um Deus inventado pela mente do homem, pela imaginação do homem. Aquele Deus nunca existiu. Aí é idolatria. Porque você está adorando outro Deus. Mas Maria existiu, ela nasceu, ela viveu. Os santos existiram, né? Nasceram, viveram. Então não é nada de idolatria isso aí. Isso é apenas uma maneira de... uma questão do respeito, uma coisa. Você se ajoelhar aos pés de uma criança não é idolatria. Você se ajoelhar aos pés lá da rainha da Inglaterra não é, porque isso é um costume natural de lá. Você se ajoelha ou faz o sinal de estar se ajoelhando e beija as mãos. Não tem nada a ver isso, sabe? E a pessoa quando se ajoelha está pedindo a intercessão, sabe? Tanto faz estar ajoelhado como não, isso aí não é idolatria. Idolatria é se colocar no lugar de Deus. Meus irmãos, acabou o tempo, depois eu volto, se ninguém entendeu bem, mas depois eu volto com isso. Pra frente a gente volta a tratar desse assunto, como eu sempre faço. Então tudo de bom, fique com Deus, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.